Welcome, ninth grade. Guys, I'm teacher Aline, tá? Eu vou acompanhar vocês nos estudos do volume 4 de língua inglesa, tá? We're going to start, nós vamos começar com a Unit 7, que tem um tema muito atual, tá? Vocês jovens, principalmente, estão muito à parte desse tema. Por isso, eu acho que vai ser muito bom pra gente discutir sobre isso, tá? And we call it digital media. Digital media. Yeah. Então, lá na page 2 do livro de vocês, vocês têm um textinho com essa imagem que tá na tela de vocês, tá? Digital communication has a critical role in our globalized world. The touch of a button can bring us the latest information about current events, connects us to friends and family anywhere in the planet, or even let us broadcast our opinions about anything. Então, first of all, primeira coisa, quando a gente olha para essa imagem do livro, e depois de realizar a leitura, enfim, nós conseguimos entender mais ou menos a ideia que essa unidade quer passar, que é justamente a rapidez das informações, né? A facilidade com que a gente tem acesso a algumas coisas. Então, nós temos algumas perguntinhas para refletir já de início. How do you communicate with the people in your life? Eu vou responder essas perguntas como se elas tivessem sido direcionadas a mim, tá? Então, in my life, in my point of view, I communicate by cell phone. Então, a maioria das coisas que eu preciso resolver e preciso conversar com as pessoas da minha vida pelo celular, por aplicativos, por exemplo. How did people communicate 10, 20 or 50 years ago? Então, a gente sabe que antigamente o fluxo de informação era muito mais devagar. O meio mais efetivo eram as cartas, letters. Então, as pessoas escreviam no punho para se comunicar. How have new technologies changed this scenario in recent times? Principalmente, gente, porque nós conseguimos acessar da nossa mão, onde quer que a gente esteja, notícias de todo mundo, informações, acessar conteúdo. Então, eu acredito que, nesse caso, nessa pergunta, nós podemos relacionar com o nosso mundo. Então, o nosso mundo da educação, do acesso a essas aulas, foi muito afetado por essa questão das novas tecnologias. Principalmente agora, de um modo positivo. Do you keep in touch with your friends the same way your parents did when they were your age? Pensando na minha experiência, eu sei que a minha mãe, né, my mom, ela só conversava com as amigas quando elas se viam na escola ou quando saíam. Então não tinha como uma informação do que eu tô pensando agora, do que ela tá pensando naquele momento, chegar numa amiga dela como a gente faz hoje, tá? Então, essas perguntas são algumas perguntas mais pra gente refletir mesmo como o acesso à informação, essa digital media, mudou de acordo com os anos. On page 3 do livro de vocês, nós temos algumas perguntinhas de coisas que a gente sabe ou não sobre digital media, tá? Então, what do you know? And match the following keywords to definitions. Então, se a gente olhar ali, coding, communicate, pictures, social networking, technology, nenhuma dessas palavras são muito novas para nós, não é? Então, vamos dar uma olhada ali, vamos relacionar as perguntas com as descrições. Images such as photographs or drawings. São o quê? Pictures. Então, pictures, letter C. Pictures. Writing codes for a computer program or app. O nome disso é código. Coding, letter A.
The use of scientific knowledge for practical purposes. Technology. Então, technology, letter E, technology. Let's see. What is next? Sharing information or ideas. Esse é social networking, que a gente chama de quando nós estamos tentando comunicar uma ideia ou criar um relacionamento com alguém, expressando os nossos ideais. Então, D, sharing information or idea. Using websites or apps to interact with other users. Interact é uma palavra bem digital, assim, sabe? E nesse caso, o único objetivo dessa interação é o quê? Comunicar. Então, no caso, comunicação. Talvez a gente seja tão acostumado que a gente acaba não pensando, sabe? Em todas esse vocab, tudo que envolve esse momento que a gente está vivendo. Eu queria discutir com vocês alguns tipos de traditional media. Porque na nossa cabeça falar de mídia digital e não pensar como a gente tinha acesso a esse tipo de conteúdo antes dessa revolução digital, nós precisamos lembrar. Então, vamos pensar assim, ó. Let's name aqui esses recursos. Primeiro ali, newspaper. Hoje a gente não precisa usar o newspaper, tem quem prefira, mas nós podemos usar os sites das notícias, redes sociais, para checar o mesmo conteúdo que a gente tinha em newspaper. Aqui, TV, magazine, also, aqui, magazine, traditional media, and aqui o que é? Cinema. Tá? 4 types of traditional media. Talvez a TV seja a que mais nos faz ter dúvida, porém, né? Entra. Agora, do you know any digital versions of the types of media in Activity 1? Então, uma mídia digital que seja na versão, né, que tem a mesma função dessas mídias tradicionais que nós colocamos ali. Vamos dar uma olhadinha no nosso telefone. Pega lá o celular de vocês. O que vai substituir, por exemplo, TV? Principalmente a TV e o cinema. Os serviços de streaming. Então, nós temos Netflix, Amazon Prime, várias outras plataformas que nos disponibilizam conteúdos que passariam na TV ou no cinema em um clique. Então, basta estar conectado na internet. Newspaper e magazine, hoje em dia nós temos nas redes sociais os perfis dos newspapers e magazines, temos pessoas que publicam news and the same thing as tabloids, então que escrevem sobre tanto notícias dos jornalistas de uma maneira digital, como pessoas que se tornam digital influencers, por exemplo, ao comentarem sobre essas notícias ou sobre outros assuntos. Are these characteristics related to traditional media or digital media? Então, aqui é só para a gente fazer uma diferenciação na nossa cabeça de alguns termos, algumas coisas que a gente fazia. Two-way conversation. Conversar, né? Traditional media. One-way conversation. Por exemplo, vou gravar uma live comigo mesma. One-way conversation, digital media. TV celebrities, traditional. Lembra lá que a TV tá na nossa lista de traditional media. Influencers. Lembra dos influencers? Digital. Posto que vocês seguem vários
Twitter, Facebook, Instagram, não é? Informal language. A linguagem informal está muito atrelada com esse mundo digital, tá? Porque nós não temos mais a necessidade de utilizar a linguagem informal, sendo que conseguimos nos comunicar com essa informal. Então, atinge-se o mesmo objetivo utilizando a linguagem informal. Então, aqui, ó, nos resta completar na formal language, traditional media. Esse one-on-one marketing é muito relacionada com, por exemplo, entrega de flyer. Você entrega, é uma interação one-on-one. Mass marketing, por exemplo, um perfil do Instagram, que tem vários seguidores e você posta um produto, por exemplo, um marketing, mass marketing, então totalmente digital media. Vejam que nós conseguimos relacionar todas as coisas com traditional or digital media, porém, nós temos conhecimento dos dois. O que está mais em alta? Digital, porque simplifica a nossa vida. Read the following text. What is the difference between traditional advertising and advertising with digital influencers? Chegamos na parte que eu queria. A gente falou ali sobre one-on-one marketing e mass marketing. Vamos ler esse textinho aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre advertising, que é essa questão de marketing feita por digital influencers. The rise of social platform has brought with it a new kind of celebrity, the digital influencer. It's a newish term used to describe social media users whose online clout enables them to engage with, advertise to their followers in more direct ways than traditional media figures. Então, conseguimos nos relacionar, os digital influencers, se relacionar com os seus followers de uma maneira mais rápida. Influencers are often attractive to advertisers because of their perceived authenticity rather than the size of their audiences. The most successful influencer advertising often doesn't look like advertising at all. Então, essa parte é importante. Às vezes nem parece, não é uma coisa nítida você encontrar um digital influencer fazendo propaganda de um produto. Ele sendo sutil, já faz o efeito, porque te dá o quê? Vontade. Nós temos aqui um vocab que vai te ajudar a entender melhor o texto. Esse clout aqui, online clout, significa influência, o poder dessa pessoa naquele meio. Engage significa connect, então o que te faz se conectar com esse digital influencer. Perceived, supposed, apparent. Então, assim, ó, são mais atrativos para os advertisers, por quê? Porque eles passam autenticidade. Eles aparentam ter autenticidade. E por último, rather than significa o oposto, né? In place, instead. Se a gente olhar nesses dois aqui, dá uma analisada nesses dois posts. Esse aqui é um flyer, tá? E esse é um post de um digital influencer. Esse aqui tem o objetivo de venda. Então, ele é um flyer, one-on-one marketing, tá? E esse aqui, pode ver, ó, não tá falando de venda de salada. Ele tá passando uma imagem. Delicious, emoji, natural ali, uma pose natural, né? Então, nós vamos responder essas perguntas com base nesses dois textos. Analyze the text in activity 3. What are these texts about? What is their goal? Esse aqui, vender. Esse aqui, passar uma ideia. What element does the first text use to achieve its goal? Então, esse aqui, a foto do produto, localização, nome, então para reconhecer. What elements does the second use to achieve its goal? O segundo, uma imagem de autenticidade, emoji, as hashtags.
How can a follower check if the social media post is an ad? Como que a gente vai saber a diferença de um post de social media para uma propaganda? Geralmente tem aqui embaixo na própria hashtag. Go back to the social media post and pay attention to the language. Choose all characteristics you can identify. Take notes of examples. Então, vamos lá. Emojis, temos. Hashtag, temos. Abbreviations, dá uma olhada lá. Abbreviations, aqui, ó. Isso, we have abbreviations. Slang, gírias e symbols. Temos symbols, temos o arroba, temos a hashtag. E o qual que era? Slang. Aqui, ó. Delish. Que é uma gíria para delicious. Vocês têm uma activity para fazer aqui, vocês vão gostar, sabe? Vocês vão poder procurar na sua rede social um digital influencer, mas eu vou conversar com vocês sobre isso no próximo vídeo, tá? Corre lá e vem dar uma olhadinha comigo. Bye, everybody!